Quase, quase. A vibração. Então assim, ó, temperatura, falta uma palavrinha ainda. Material, tudo bem. Material. Temperatura, não é a temperatura. Vibração. Não é a agitação dos átomos, não é a temperatura. A vibração que está o ambiente e o material. A variação de temperatura. Olha só, e tu vê, é só uma questão de distração. Não é porque tu não sabia, tu sabia que era a variação, tu é que tu respondeu simplificadamente temperatura. Porque eu não estou te perguntando qual é o tamanho do objeto, eu estou te perguntando a dilatação. O que é o dilatar? Não é o quanto ele cresceu? Ou seja, para descobrir o quanto o material cresceu ou encolheu, a dilatação, não me interessa saber a temperatura em que ele está, e sim a variação de temperatura que ele sofreu. Então cuidado, variação de temperatura é importante, o material, e qual será o último? O ambiente. O que do ambiente? Essa última é que a galera tem mais dificuldade de perceber. Vou te dar uma dica. Esse prédio, do inverno para o verão, ele deve crescer uns 5 centímetros só. Em compensação, a Torre Eiffel, que eu te falei, né? Certo? Ela chega a crescer uns 20 centímetros. Certo? Por que será que a Torre Eiffel cresceu tão mais do que esse prédio? O tamanho. Um objeto pequeno é feito de poucos átomos. Como cada átomo se dilata, a dilatação global dele é pequena. Um grande objeto é feito de muitos átomos. Como cada átomo se dilata, a dilatação global é maior. Ou seja, o tamanho inicial do objeto interfere na dilatação que ele vai sofrer. Digamos que eu esteja movimentando a água. Seria mais difícil ela congelar? Sim. Com certeza. Mas tu vê, né? Isso que tu está dizendo vai interferir pelo fato de, ao mexer a água, tu está colocando agitação térmica nela, então tu está aquecendo ela de certa forma, certo? Ao manter a agitação, tu vai dificultar com que os átomos de água se conectem uns aos outros, formando o sólido, certo? Mas esse tipo de preocupação nós não vamos ter aqui no ensino médio. Como é que fica o caso da dilatação linear? Depende do tamanho. Eu vou chamar de L0, que é o tamanho inicial. Eu vou multiplicar por ΔT, que é a variação. Então tem variação de temperatura, tem o tamanho. E a característica do material eu representarei pela letra grega alfa. Este alfa tem um nome técnico que nós vamos precisar decorar. Coeficiente de dilatação linear. Coeficiente de dilatação linear. Deixa eu ver se eu já lembro o nome dos outros. Comprimento inicial. Variação de temperatura. Variação de dilatação. Variação do comprimento. ΔL. Tudo bem para vocês? Tenta imitar a fórmula de cima e me diga como é que seria a dilatação superficial. S0, que bonito, aqui atrás. ΔT. E qual é a segunda letra do alfabeto grego? Beta. Beleza? Só pra tu ver, né, cara? Quando o cara sabe uma fórmula, a outra fica óbvia. V0. Gamas, terceira letra do alfabeto. ΔT. Mas engraçado, quando me dá um exemplo aí de que seria... Me dá 3 situações. Uma para cada uma dessas dilatações. Me dá um exemplo de dilatação linear, uma superficial e uma volumétrica. Deixa eu ver. O que seria uma dilatação linear? A do piso? O piso aumenta o que, o piso? Quando dilata? É uma superfície. Então o engenheiro que calculou qual é a espessura do rejunte flexível dos azulejos, ele fez um cálculo de dilatação superficial.
Observem vocês, galera, que o azulejo ele dilata volumetricamente, né? Inclusive ele fica maiorzão para cima quando esquenta. Mas será que ele vai espremer a gente contra o teto? Não, por isso que eu não estou preocupado, entendeu? O quanto ele dilata para cima não me preocupa, por isso que eu calculo a dilatação, e embora toda dilatação na vida seja volumétrica, tem situações que eu não quero saber o aumento do volume, eu quero só saber o quanto aumentou daqui para lá. Então tá, o superficial já foi, o caso do azulejo é uma dilatação superficial, eu preciso de uma volumétrica e de uma linear. Volumétrica pode ser... Ótimo. Eu quero pegar uma barra compridona e quero ver o quanto ela cresceu. Não me interessa o quanto ela ficou mais espessa, o quanto ela ficou maiorzinha numa das alturas dela. Se é uma barra de aço, esses tamanhos aqui, ó, esse tamanho aqui e esse tamanho aqui eu não estou nem preocupado. A minha preocupação é com o comprimento da barra. Então, no caso de uma dilatação de uma barra de aço, eu faria um cálculo de dilatação linear. Talvez o mais famoso seja os fios dos postes. Se vocês perceberem, vocês vão ver que os fios dos postes no inverno estão menos abaulados e no verão eles estão mais abaulados. Por que isso? Por causa da dilatação. No inverno o fio encolhe, já que os átomos estão vibrando menos, o volume de cada átomo dá uma diminuidinha, o fio fica com um comprimento menor, se esticando, ficando com a barriguinha um pouquinho menor. No verão o fio dilata, a barriguinha cresce. O engenheiro que calcula quanto a mais de fio ele coloca para o fio não arrebentar num inverno muito rigoroso, é uma dilatação linear. Embora o fio fique mais gordinho também, né, o engenheiro não vai precisar preocupar, meu Deus, se esse fio dilatar muito vai atrapalhar os carros passando do lado. Não existe essa possibilidade, porque o fio, né, tem poucos centímetros de espessura. Em compensação, se eu deixar o fio bem esticadinho, dá um inverno mais rigoroso, vai encolher, não vai ter como encolher porque vai estar tudo esticado, vai arrebentar, só que não vai arrebentar um fio, vai arrebentar os fios do quarteirão todo, da cidade toda. Ficaríamos meses sem energia elétrica, o que levaria a um caos comercial, a um caos da saúde pública. Muitas pessoas morreriam se engenheiros cometessem esse erro. Desculpa a demora. Não, porque, tipo, por exemplo, isso aí também tem efeito no corpo humano. Sim. Então, determinada temperatura, uma pessoa pode ter algum problema com circulação, com... Olha, na verdade, o grande problema da temperatura no corpo humano é enzimático. Né? As enzimas, né, que são substâncias químicas que aceleram as reações químicas no corpo, certo? Essas enzimas, elas começam a parar de funcionar numa certa temperatura. Então o problema do corpo humano, o maior problema de temperatura é enzimático. É o organismo parar de funcionar direito porque substâncias químicas que funcionariam numa certa temperatura deixam de funcionar em outra. De qualquer forma, vamos supor que o ser humano não sofresse esse problema enzimático. Se o corpo chegasse a 50 graus, é possível que articulações começassem a sofrer com a dilatação térmica, certo? É possível, mas... eu não sou especialista para falar isso, sobre biologia talvez pudesse responder mais. Mas tu vê, não é a dilatação térmica que gera problemas no organismo. É enzimático, é a química do corpo que não vai funcionar bem quando aquecido demais. Os problemas enzimáticos também ocorrem com planta e árvore? Sim, sim. Só que aí cada animal vai ter uma certa temperatura na qual pode acontecer algum problema, certo? Ô galerinha, olha só. O que eu quero então que tu faça sobre dilatação térmica, além de dar uma lida geral? Tu já pode dar uma riscadinha nas primeiras questões. Pode fazer a página 20, 21, 20 e 21, aí tu dá uma lidinha na 22, dá uma lidinha na 23, 24, 21, 22 e 24. É isso? 20, 21 e 24. Exercício, resta leitura. Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Eu não vou falar hoje, mas na próxima aula eu vou te falar que o beta é aproximadamente 2 vezes o alfa. E vou falar que o gama é aproximadamente 3 vezes o alfa, mas depois eu te explico por quê. Coeficiente de dilatação super. Quero o nome completo. Coeficiente de dilatação volumétrica. Valeu galerinha, muito obrigado.